Sabendo você ou não, eu quero te contar o seguinte: te enganaram. Te enganaram em muita coisa, nos enganaram em muitas coisas. Nós não podemos passar essa virada de ano sem descobrir isso. E existe todo um sistema que a Bíblia chama de mundo. Quando você ouvir falar de mundo, é exatamente isso, é um sistema criado pelos seres humanos, mas inspirado pelo diabo, para nos manter presos em coisas que não valem a pena, para nos manter como hamsters, né, correndo naquela rodinha que não sai do lugar nunca. Nada contra quem tem hamster, é só para você entender isso. E às vezes acabamos comprando briga com o que não precisamos, às vezes acabamos investindo nosso tempo, nossa energia, ou simplesmente desperdiçando. Mas Deus nos chamou muito mais do que para sobreviver. Ele nos chamou para viver, amém? Na verdade, Ele nos chamou mais que isso. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, aleluia. Bom, nos convenceram em muitas coisas, como por exemplo, comprar coisas que nós não precisamos, pagar com dinheiro que não temos. Nos convenceram a comer coisas que nos fazem mal e depois pagar pelo remédio, pagar pela cura. Nós fomos enganados. Fomos ensinados que deveríamos pagar impostos por serviços, mas depois os serviços não vieram e nos ensinaram que a gente poderia pagar de novo por os mesmos serviços de forma particular. E assim foi indo. Mas a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, se você quiser procurar na sua Bíblia ou acompanhar aqui no telão, Romanos capítulo 12, versículo 2, eu acho que muitos de vocês já sabem decor, né? Amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Romanos 12, 2. Eu vou ler aqui na versão Nova Almeida atualizada. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Queridos, nós, já falei diversas vezes, quando fazemos um pão, nós colocamos ele na forma, ele se conforma, ele assume aquele formato. Por quê? Porque ele é uma massa mole. Quando você larga ali, mas ele está crescendo, mas ele está conformado. Ele está crescendo, mas dentro de uma forma, ele está assumindo aquele formato. E a Bíblia nos chama: não se conforme com os padrões deste mundo, não se amoldem, não façam, a palavra ali se esquematizam, não façam conchavos, sistemas, não se alinhem às coisas deste mundo. Está dizendo que existe um padrão que nos prende. Mas ele me permite crescer desde que você não ultrapasse as barreiras da forma. Está dando para entender? Mas quando Deus diz transforme pela renovação da mente, é da mesma raiz que foi usada para falar quando Jesus foi transfigurado e apareceram ali também Moisés e Elias junto com Pedro, Tiago e João, e eles disseram: façamos tendas para nós aqui. É a mesma raiz de palavra que está ali para falar: não sejam, fazer uma versão popular aqui para a gente, não sejam como uma massa mole do pão que é largada dentro da forma e assume a forma da forma bem tranquila, acha que está crescendo, mas não está saindo daquele quadrado. Antes sejam que nem Jesus, que a mente de você seja que nem Jesus, que mesmo estando na terra, assume uma imagem e um formato divino. É isso que é o chamado, uma transfiguração da nossa mente. Nós somos chamados para sair do sistema chamado mundo. Mas para você sair de um sistema, você primeiro precisa perceber que o sistema existe. E esses são os três inimigos clássicos do cristão: a carne, o diabo e o mundo. São os três inimigos clássicos, e se você não conhece, não fez direito o seu dever de casa como cristão ainda, você já deveria saber disso. Amém? A carne, o diabo e o mundo. Carne, aquilo que está aqui dentro, que brota de nós, os maus desejos, os maus desígnios. O diabo, você sabe, já está descrito, nosso inimigo, adversário, acusador, e o mundo, esse sistema, ok? Nós somos chamados a não crescer nesse sistema, mas a ter a mente transfigurada. E é interessante que, bem traduzido está aqui na Nova Almeida atualizada, que diz: deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Deus deseja transformar a sua mente, mas como um cavalheiro ele não força isso.
Se você insiste em viver com os olhos vendados, ele não força esse desvendar, ele te cutuca, mas ele aguarda ansiosamente que você deseje ser alguém que tem os olhos abertos. Mas quando os olhos são abertos, você percebe debilidades que antes você não tinha. O converter-se, às vezes, é um chamado a sofrer, porque enquanto você não percebia que tinha aquela enfermidade, você nem lutava contra ela. Talvez estivesse prestes a morrer por causa dela, ou já estivesse morto, mas você não sofria a luta porque você desconhecia a enfermidade. Assim é o pecado, assim é o viver no mundo. A pessoa parece que se sente talvez até bem lá, mas é que ela está morta ou morrendo. E uma vez que Cristo abre os teus olhos, você percebe como você estava sujo dos seus pecados, como você estava vivendo de forma errada, e isso lhe causa uma dor, porque você deseja a transformação. Mas existe, já falei aqui, a dor do crescimento, e ela é boa, amém? Aleluia, dê glória a Deus. Outra coisa que te enganaram, e quero começar aqui o ponto 1, é faça o que você gosta. Uma coisa linda, né? Nada contra quem trabalha com o que gosta. Eu, por exemplo, trabalho com o que eu gosto. Mas não é nesse sentido que eu estou falando. É no sentido de fazer só o que gosta. Por quê? Porque quando a gente faz só as coisas que são fáceis ou as coisas que a gente gosta, a gente não consegue progredir. Sabe, eu acompanhei todo o processo do meu filho entrar ali na escola e tudo mais, ele não queria, mas era necessário. E olha, eu queria ver junto com você se Jesus é adepto dessa filosofia da gente fazer só o que gosta ou não. Mateus 26, 38 e 39, esse na NVI, Nova Versão Internacional, ali já, Mateus 26, 38 e 39. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste. Olha que interessante, Jesus estava profundamente triste, e isso fazia parte do propósito de Deus na vida dele. Olha que interessante. Pastor, mas a Bíblia não diz para a gente se alegrar. Sim, você deve se alegrar no Senhor, você deve ter uma vida com a alegria de Cristo, mas isso não te priva de passar momentos, situações tristes. E Jesus estava num momento da sua vida de grande tristeza, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo, grandes amigos, né? E um pouco mais adiante, prostrou-se, rosto em terra, e disse: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, Jesus disse: ô Pai, não tem outro jeito, Pai, tem outra forma. Por quê? Porque Cristo, embora estivesse na forma humana, profundo conhecedor da Bíblia que era, sabia que o Messias, ou seja, ele mesmo, precisaria ser torturado, tanto fisicamente como emocionalmente, e o pior, receber o castigo de Deus pelos teus pecados, pelos meus pecados. Então ele sabia o que nenhum humano jamais seria capaz de suportar, o que ele tinha para enfrentar. Se fosse qualquer um de nós no lugar dele, não aguentaria, e Jesus sabia disso. Então ele diz assim: Pai, falando para o seu Pai, Deus, né? Tem outra forma? Se tiver, eu aceito. E ele não para por aí a oração, ele diz assim: contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Amém? Não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Muitas vezes a Bíblia, ela é contra a nossa vontade, contra o nosso prazer, por algum motivo, contra aquilo que queremos. Mas entre o que você quer e a Bíblia, fique sempre com a Bíblia. Amém? Que coisa interessante. Jesus, mesmo sabendo de tudo isso, ele sabia, preste atenção, que o propósito vale mais do que o momento. O propósito vale mais do que o momento. Às vezes, infelizmente, não aqui em nome de Jesus, mas acontece por aí fora, e de repente tem um cavalheiro apaixonado por sua esposa, pela sua família, mas surge uma situação onde ele está diante de uma moça muito bela, e ela o seduz, e ele vai, e ele pode, por um momento, botar a perder todo um propósito, por um momento. Às vezes
pode ser um empresário ou um político, alguém que gosta de fazer a coisa com seriedade, e fez por muitos anos com seriedade, por um propósito, mas surge um momento onde é possível se envolver numa propina, num dinheiro fácil. Por um momento a pessoa pode colocar em risco todo um propósito. Não troque momentos por propósitos. Amém. Cristo não trocou. Ele sabia que o chicote seria um momento, o soco na cara seria um momento, a cusparada no rosto seria por um momento, a blasfêmia daquelas pessoas seria por um momento, a cruz seria por um momento, mas a tua salvação seria pela eternidade. Amém. E Jesus não ousou trocar momentos pela eternidade. E eu quero convidar a entrar para essa turma. Jesus se prepara por 33 anos, ou por 30, enfim, se prepara por 30 anos, para por 3 anos e pouco, executar aquele propósito. Olha que coisa impressionante. Sabia que aquele preço era necessário. O apóstolo Paulo, talvez depois de Jesus, tenha sido uma das pessoas que mais se entregou e sofreu por causa do Evangelho. Você concorda comigo? Paulo foi chicoteado, Paulo foi apedrejado, Paulo sofreu diversas coisas, mas olha o que diz 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 até o 19. Por isso, não desanimamos. Eita, o que sobra para a gente? Que às vezes, por causa de uma subidinha de lomba, já dá mais animado. O que sobra para a gente? Às vezes tem uma rampinha, não é nem uma lomba direito, nem um morro, é só uma lombinha aí já. É porque você está espiritualmente fora de forma. E ele diz, nós não desanimamos. Pensa, o cara foi apedrejado, acharam que ele tinha morrido, ou talvez até morreu, não sei. Arrastaram ele para fora da cidade. Ele levanta e entra na cidade de novo para pregar. Ele não desanimava. Você mesmo, nenhum. Embora exteriormente, exterior por fora, estejamos desgastados, sim, às vezes. O Paulo não conseguia comer direito, às vezes ele apanhava muito, ficava machucado, às vezes nas viagens era complicado, pegava alguma enfermidade. Por fora, dava para olhar para o Paulo e dizer assim, esse cara aí já pegou algum estado de chão, hein? Mas, interiormente estamos sendo renovados, pois os sofrimentos leves e momentâneos. Se o Paulo disse que ser apedrejado e ser açoitado e coisas similares a essa são leves e momentâneas, então a gente nem dá para dizer que sofreu por causa do Evangelho, né? Pensa, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Porque Paulo ser um grande rabino de destaque era algo que seria lembrado por alguns anos aqui na terra. Paulo levar uma pedrada na cabeça vai ser algo que vai ser contado para sempre lá no céu. Já pensou? Quando vai dizer que nos teus milhares, bilhares, trilhares, sei lá como é que se fala isso, de anos, infinitos de anos lá no céu, você não vai chegar para o Paulo e dizer, ô Paulo, qual é que foi aquela do apedrejamento? Me conta aí como é que foi. Um eterno peso de glória. Através dos sofrimentos deles, quantos foram salvos? Assim, fixamos os olhos não no que se vê, mas no que não se não vê. Pois o que se vê é transitório, o que não vê é eterno. Às vezes a gente está olhando demais para o que os olhos enxergam e não para o que o Espírito vê. Olhando demais, os olhos fixos demais nas coisas naturais e não nas coisas espirituais. Claro que a gente busca aqui como que a gente vai viver um ano novo melhor, tudo isso é legal, beleza, ótimo. Só que o que mais importa é como passaremos a nossa eternidade. Amém? E algumas das coisas para pensarmos no nosso ano novo, uma delas, e esse é o segundo ponto, é a respeito da nossa rotina. Por quê? Porque nós queremos ser mais produtivos, não por A, B, C, o livro de sei lá quantas, mas por quê? Porque nós queremos servir a Deus, nós queremos dar glória a Deus, nós queremos ser úteis ao Senhor, ganhando vidas, cuidando delas, cuidando bem da nossa família, né? E aí entram as nossas rotinas. Olha só que interessante o Salmo 139, versículo 14. Graças te dou,
visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Quando nós olhamos para o nosso corpo, por exemplo, nós percebemos que a obra de Deus é algo incrível. Olha só que interessante. Nosso corpo é cheio de sistemas. Você tem um sistema imunológico, você tem um sistema respiratório, você tem diversos sistemas no seu corpo. E quando nós olhamos um pouco para o cérebro, por exemplo, a forma como ele funciona, a forma como nós somos assim um incrível hardware, né? Eletroquímico, com coisas todas funcionando ao mesmo tempo, é tão deslumbrante. E quando nós vamos para a parte do software, é um software sobrenatural. É um hardware físico sensacional rodando com um software sobrenatural. Olha que coisa magnífica, que coisa linda. Irmão, o sistema solar, está vendo? Mais um sistema, aonde a Terra estando um pouquinho, 2% para cá ou para lá, já não teria vida. Um sistema finamente ajustado. Às vezes nós ficamos pensando como os motores hoje são firmes no seu ajuste, tem pouco espaço para erro, mas quando nós pensamos em todos os sistemas criados por Deus, não há margem para eles. E Deus organizou tudo preciso. O nosso Deus é um Deus organizado. Tem algum filho de Deus aqui? Te peguei. Tá, prometo que não vou fazer isso, eu aviso. Mas olha só, Deus é organizado e tu é filho de Deus. Ok, o que sobra para ti? Eu falei que Deus criou um monte de sistemas, né? Então Deus, em certo sentido, é o quê? É sistemático. E o que sobra para a gente então? Ter também sistemas. Está dando para entender? Ok. Isso é muito interessante. Deus, quando faz as coisas, Ele faz bem feito. Ele faz bem feito. Isso é muito, muito, muito legal. Deus é o Deus de ordem. Nós precisamos de rotina. Liberdade não é fazer o que quer na hora que quer. Os bichos são assim. Os bichos podem agir simplesmente pelo fluxo dos instintos, fazer o que quiserem na hora que quiserem. Agora, privilégio é quem consegue domar o cavalo mais difícil de todos, o cavalo mais arredio, chamado tempo. Quem consegue domá-lo tem ele de sobra. Quem não consegue está sempre perdido. Isso é muito interessante. Eu quero convidar você a organizar a sua rotina semanal para o ano que vem. Sabe, não necessariamente tudo que você vai fazer todos os dias do ano, mas, por exemplo, tentar sentar com a sua família, conversar, para coisas do tipo assim: segunda-feira pela manhã estou no escritório, segunda-feira à tarde estou fazendo entregas, você entende? Segunda noite estou descansando. Uma coisa básica para fluir de forma mais harmônica ao seu tempo. Sabe por quê? Porque quando nós não sabemos o que nós vamos fazer no dia seguinte, gera uma guriazinha chamada ansiedade. Porque a gente não sabe o que vem amanhã. Quando nós não sabemos o que vamos fazer no dia de amanhã, nós estamos como que num vale, e nós não sabemos se atrás daquela montanha existe uma linda praia paradisíaca ou uma geleira. Se o que está do lado da outra montanha são amigos ou inimigos, e aí nós ficamos ansiosos porque nós desconhecemos o que tem lá. Quando nós temos uma ideia, um rascunho, um esboço geral, uma agenda fixa semanal, nós temos uma noção do que nos aguarda. Nós nos colocamos como que em cima da montanha, olhamos tudo ao redor e podemos vislumbrar e nos organizar. Isso traz ao nosso coração a paz. Amém? Isso é muito bom. E eu pergunto para você: você por acaso tem uma rotina semanal? Isso ajuda você. Olha só que interessante. Nós geralmente marcamos o horário e o local para trabalhar, o horário e o local para ir no dentista, o horário e o local para jogar futebol, o horário e o local. Não é assim. Tudo nós fazemos isso. Agora, se todas as pessoas deixassem para fazer isso de forma aleatória, trabalha quando dá vontade, estuda quando dá vontade, faz quando a coisa ia
virar um turbilhão. Um turbilhão. Então, eu te pergunto, será que não seria interessante nós desenvolvermos uma rotina também com Deus? Porque quando nós conseguimos estabelecer um local e um horário, se torna mais fácil de criar um hábito. Por exemplo, desde sempre, escovamos os dentes pela manhã no banheiro. Escovamos os dentes aonde? No banheiro. Em qual horário? Pela manhã. Você tem um hábito, você tem um local, você tem um horário. Eu quero convidar você, especialmente aqueles que estão com dificuldade de ler a palavra, de orar, a você colocar lá na sua agenda semanal o local onde você vai orar e estudar a Bíblia, o horário que você vai fazer isso, e quem sabe algum objeto para te facilitar, um material de anotação, um caderninho, uma caneta, quem sabe até um livro cristão. Pastor, isso é obrigatório, isso é regra? Não, eu só quero ajudar você. Porque nós vivemos num mundo onde o celular foi capturando a nossa atenção, e as pessoas se acostumaram com o arrasta para cima e vão rolando os vídeos e vão vendo aquilo, e isso está emburrecendo a gente. Isso está prejudicando o nosso cérebro, está diminuindo a inteligência e está atrapalhando os processos eletroquímicos do cérebro. Eu quero convidar você a desenvolver rotinas mais saudáveis. Você ter um local e um horário para orar, para ler a palavra, vai fazer tão bem para você. Vai ajudar você de uma forma muito especial. Pastor, mas se eu quiser fazer outro horário, faz, fica à vontade. Só estou te dando sugestões que vão te ajudar. São anos caminhando como cristão, anos estudando a palavra, e cada vez mais a gente vai buscando e aprendendo coisas junto com os nossos irmãos. Eu quero compartilhar isso com você, amém? Isso vai ser muito bacana. É interessante que Davi e vários outros personagens bíblicos gostavam de fazer isso pela manhã. Tem uma certa lógica, quer ver? Salmos capítulo 5, versículo 13, o salmista diz assim: de manhã ouve, Senhor, meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Olha que interessante, porque o Davi, ele orava de manhã e já provavelmente apresentava todas as demandas daquele dia ao Senhor. E no decorrer do dia ele já tinha orado. Martim Lutero, um dos reformadores, ele disse assim: nos dias que eu tenho menos compromissos eu posso orar 1 hora, mas aqueles que eu vou ter mais eu tenho que orar pelo menos 2. Porque se tem mais compromisso, ele tinha mais coisa para apresentar a Deus antes de iniciar seu dia, parece lógico. No Salmos 57:8, o salmista também diz: acorde, ó minha alma, acorde em lira e harpa, quero acordar ao alvorecer, ou eu acordarei cedo, algumas versões. Davi e o salmista, enfim, quem for ali gosta de acordar cedo. O que mais? Por exemplo, em Gênesis 19:27, diz assim: tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estiver na presença do Senhor. Acordou de madrugada e foi para o lugar onde ele tinha o quê? Presença do Senhor. Moisés, Êxodo 34:4, levantou-se de manhã, pela manhã de madrugada, subiu o monte. Então ele tinha um local, um horário. Ana levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. 1 Samuel 19. Os apóstolos, Atos 5:21, os apóstolos, tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo ensinado. João 20, versículo 1, Maria Madalena, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, ainda escuro. E Jesus? Marcos 1:35, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali oraram. Sabe o que mais nos enganaram? Nos enganaram dizendo que poder e dormir sempre bem tarde e acordar tarde era um benefício do mundo moderno. Nos enganaram. Nos enganaram. Pastor, você está dizendo que é pecado dormir tarde? Irmão, relaxa. Estou querendo compartilhar contigo ideias, especialmente da palavra, para ajudar você a ter um ano melhor, amém? E claro que eu entendo perfeitamente que precisa trabalhar à noite, e em certo sentido eu trabalho muito à noite, né? A gente geralmente chega tarde em casa, por causa dos compromissos com os irmãos, mas nosso corpo, ele segue um ciclo chamado ciclo circadiano. A própria Bíblia nos diz em Gênesis 1:16 que Deus fez os grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e também as estrelas. É óbvio que além das funções simples de trazer luz, parece que todo o andar da Bíblia nos dá a entender
que a maioria das nossas atividades devem estar concentradas enquanto o sol brilha, e a maior parte do descanso concentradas enquanto a noite está vigorando. Isso facilita o nosso organismo responde melhor a isso. Dizem que a gente tem que dormir, os homens de 7 a 8 horas, as mulheres de 8 a 9 horas. Então, considerando que o sol nasce ali pelas 6 da manhã, o horário limite para a gente dormir deveria ser às 22. Eu entendo, eu confesso que geralmente eu nem cheguei em casa ainda às 22, né? Mas seria tão melhor se a gente conseguisse nos organizar em 2025 para que a gente pudesse às 22 horas já estar indo repousar. Como é bom se nós conseguimos organizar nossas programações para terminar mais cedo, para que a gente possa repousar. Isso é ordem, isso é rotina, isso é sistema. Mas existe um caos. Sabe, a gente pouco vê aquela luz avermelhada do nascer do sol e dá a entender que os grandes homens e mulheres da Bíblia viam essa luz nascer. A gente, em vez de receber essa luz avermelhada da manhã, o que a gente faz? A gente entra noite adentro com o celular na mão, recebendo luz azul, dizendo para o nosso cérebro: você precisa estar ativado, é meio-dia. Não descanse, não produza substâncias que ajudam a descansar, fique ativado, fique alerta. Aí no outro dia a pessoa acorda cansada, acorda desanimada, acorda triste. Por que ela acorda desanimada, cansada, triste? Porque ela dormiu tarde, porque ela estimulou o seu cérebro, porque ela não descansou. E ela já começa um novo ciclo já exaurido. Eu sei, não estamos no mundo ideal, mas como nós podemos melhorar em relação a isso? Eu fico pensando, o que nós temos feito com as nossas crianças? Quando deixamos elas em telas à noite, quando levamos elas à exaustão, quando fazemos elas sempre dormirem tarde, da tarde. É uma luta, uma dificuldade nossa pela rotina. Nós precisamos melhorar em relação a isso, bem? Precisamos aprender a dormir mais cedo. E aí essa pessoa então que dormiu tarde, essa pessoa que dormiu recebendo essa luz azul de telas, ela acorda. E o que ela logo faz para arrebentar com o seu dia? Ela vai lá, taca uma margarina no pão e come com um café bem doce. Hã? Pastor, como assim? Isso aí é tóxico para o seu corpo. Pastor, mas o senhor não devia estar falando de Jesus, mas Jesus precisa desse teu corpítico aí para pregar para os outros. Ele quer usar você para anunciar as boas novas da salvação. Pastor, mas o que tem a ver? O Dr. Jordan Peterson, um psicólogo renomado, ele disse que já curou pacientes de ansiedade, outros transtornos, mudando o café da manhã da pessoa. Ele disse que na primeira sessão ele mudou o café da manhã da pessoa, e depois a pessoa já ganhou alta, estava curada do problema de ansiedade. Porque o que ele disse assim: se você acorda, se entope de açúcar e carboidratos e coisas assim, e já mete aquele cafezão extra forte com 2 kg de açúcar dentro, o seu corpo já entra em alto giro ali, você tem um pico de glicose no seu sangue e depois cai. Aí passa o resto de emburrado, cansado, desanimado. Quando você cruza por alguém por aí, a pessoa está rabugenta, provavelmente ela comeu um pão com margarina, um café preto extra forte, bem doce de manhã, daí ali pelas 10 da manhã ela já está rabugenta. É batata, né? O que esse doutor fala? Ele diz assim: então comece o seu dia ingerindo alguma fonte de proteína e alguma gordura saudável, tente já, sei lá, vai lá, cozinha um ovo e toma com um copo de leite, faz alguma coisa diferente, para que você possa iniciar o seu dia. E ele diz mais, ele diz assim: aquela pessoa que já começa o dia se enchendo de açúcar, ela só vai conseguir reiniciar o sistema do seu corpo quando ela dormir outra noite de sono. Então, se ela fez aquilo de manhã, ela já trouxe problemas para o seu dia inteiro. Então, aí já começa, queridos, um sistema feito para adoecer as pessoas, um sistema feito para enlouquecer as pessoas, um sistema feito para endividar as pessoas, um sistema feito para ter só uma massa de pessoas que sobrevivem. Eu quero dizer para você: abra os seus olhos e saia disso, amém? Saia disso. Se você for lá no Missões Concorde, você vai conseguir ler essa pregação com muito mais dados e referências. Nós precisamos ter também nessa agenda colocado a nossa família, conversar, que as pessoas elas pegaram o hábito agora
de conversar bastante com quem está longe e não conversar com quem está perto. Pegaram o hábito de ouvir pessoas que não conhecem e não escutar as pessoas que conhecem. Estão tentando até pagar para fazer amor e só conseguiram comprar sexo. Então, a nossa família precisa estar nessa rotina. Qual é o horário, qual é o dia que nós vamos dar atenção para a nossa família? As nossas atividades físicas precisam estar ali. O nosso corpo não foi feito para ficar parado. Pastor, mas Jesus não ia para a academia. Jesus caminhava uns 30 km por dia. Se você faz isso, Jesus fazia. Caminhava bastante. Pastor, mas Jesus comia o pãozinho, mas o nosso trigo tem mais de 1.700 modificações em relação ao que Jesus comia. Então a coisa mudou um pouco dali. Nós precisamos cuidar da saúde. Porque o nosso corpo serve a Deus. Nós servimos através desse corpo, amém? E já entrando também no sentido de servir a Deus, a igreja tem que estar na nossa agenda semanal. Pelo menos 2 ocasiões onde você está com seus irmãos, seja o culto e a célula, por exemplo, para buscar a Deus, para estar junto com o Senhor, amém? A igreja primitiva fazia isso. Organize a sua semana. Vamos lá. Quais as nossas prioridades? Em primeiro lugar, Deus. O que é isso? A sua oração, seu contato com a palavra, essa é a primeira coisa na sua vida, amém? Amém? Segunda coisa, você vai dar atenção também para a sua família. Você precisa, ei marido, a Bíblia fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As pessoas lá na sua casa são ovelhas suas, elas têm que conhecer a sua voz. Alguns maridos conhecem, a família conhece a voz deles só gritando. Não, precisa conhecer a sua voz, amém? Conversar. Depois, aquelas coisas básicas da igreja, por exemplo, o culto, né? Depois, o seu trabalho, os seus estudos. E aí, em quinto, o servir, por exemplo, entrar em algum ministério, coisas assim. Tempos de lazer, depois de sexto. Só para a gente ter uma ideia, né? Uma noção geral do andar das coisas, amém? Uma vez que a gente sabe mais ou menos o que a gente vai fazer cada dia da semana, a gente pode começar a ter uma noção do que a gente vai fazer ao longo do ano. Coisas do tipo assim, quando a gente vai tirar férias, o que a gente vai fazer, quando inicia o semestre das crianças, essas coisas assim. E também dá para ter tipo aquela agenda dinâmica no celular, né? Que você avisa o cônjuge, marcou um dentista, avisa o cônjuge, né? Vai ter, avisa um, entra, marca ali e automaticamente atualiza na agenda do outro, porque assim os dois sabem o que está acontecendo, o que vão fazer, isso é muito bom, tá bem? Isso, para você ter uma ideia, parece bobagem, né? Mas muita dessa galera rica que existe por aí, o que eles fazem? Eles já compram umas roupinhas meio parecidas, para não gastar energia decidindo que roupa vão colocar. Olha que interessante. Dizem que a tal da força de vontade é um negócio limitado para a gente usar durante o dia. Pensa comigo, se a gente já deixa a roupinha escolhida de noite, que vai botar de manhã, é mais fácil. Você não gasta aquela força de vontade, aquela força de decisão. Mas se de manhã você acorda e daí tem que ainda escolher que roupa vai colocar, você já começa o dia queimando aquilo. Aí já vai decidir que caminho vai ir na hora. Já está queimando mais energia de decisão. Isso vai causando exaustão, isso vai causando estresse e a gente vai gerindo mal. Porque nós temos um corpo, uma alma e um espírito e a gente tem que aprender a cuidar dos três. Amém? Isso é muito importante. Para a gente não arrancar cansado. Tudo tem que ser organizado. Por quê? Porque tudo que não é organizado é desperdiçado. Tudo que não é organizado é desperdiçado. Nosso Deus criou um universo e depois os cientistas foram descrever algo do tipo assim na natureza, nada se cria, tudo se transforma, né? Porque o nosso Deus criou tudo justinho, tudo funcionando, tudo direitinho. E falando em desperdiçar, uma área que você não vai querer desperdiçar, com certeza é no seu orçamento familiar, amém? Mas se enganaram, como eu disse antes, dizendo que você precisa comprar o que você não precisa pagar com o dinheiro que não tem. Mas quando nós organizamos, nós conseguimos usar bem isso. É simples. Entradas menos saídas igual a saldo. E as entradas têm que ser maior que a saída. É claro, né, pastor, que a entrada tem que ser maior que a saída. Sim, mas nem o governo entendeu isso, é difícil as pessoas entenderem também. Né? As entradas precisam ser maior que as saídas, amém? Ok? Dentro disso, nós precisamos viver um padrão de vida que se encaixe nisso. Organize um orçamento para o seu ano de 2025.
Não vá vivendo conforme dá, conforme o dinheiro que tem na carteira. Vídeo louca aí. Não é dessa forma que as coisas funcionam. Eu quero convidar você a se organizar. Pastor, mas e aquelas coisas que não dá para organizar? Tipo assim, do nada, ninguém me avisou e chegou visita na minha casa. Você pode ter uma cota no seu orçamento para coisas que não foram previstas, para imprevistos, né? Você coloca lá, imprevistos. Ou você, de repente, te chamaram no final do culto para comer um X, né? E aí você pode ter lá uma cota, por exemplo, R$100 por mês para lanche. Acabou a cota, daí não dá mais para pedir lanche. Pastor, mas eu tenho criança, então recusa antes de ir para a lancheria. Que se elas botar os pés na lancheria, elas vão querer comer pelo menos uma batatinha. E assim a gente vai se programando para cada uma dessas coisas. Eu, pelo que vejo na palavra, creio que devemos nos organizar, colocando, claro, Deus em primeiro lugar, nossos dízimos, ofertas, aquela velha história do pedaço de bolo que nós damos para quem queremos honrar. Nós separamos o primeiro pedaço de bolo e damos para aquela pessoa que queremos honrar. Então ali entram nossos dízimos, mas também nós temos coisas que elas são prioridades. Prioridades, o que seria uma prioridade? É óbvio que você precisa ter uma alimentação básica, é óbvio que você precisa pagar a conta de luz, de luz e energia, mesma coisa, de moradia, oferta, né? Essas coisas todas. Mas tem coisas que são necessárias, por exemplo, uma roupa, internet. Por que a internet é necessária, mas não é uma prioridade? Porque ela é necessária, mas também você não vai morrer se não tiver. Mas a comida, se não tiver, você morre. Então a comida é prioritária em relação à internet, apesar de que a internet é necessária. E coisas supérfluas, né? Lá teus streamings da vida, né? Aquelas comidas mega elaboradas, aquele passeio no cinema, aquelas coisas lá. Mas algumas delas podem mudar de prioridade. Por exemplo, um pneu. Um pneu, é uma necessidade de trocar, mas não dá esse mês. Aí agora ele está mais careca que eu. Aí se torna uma prioridade, aí tem que trocar, não tem o que fazer. Pastor, estudar um curso, sim, a gente já teve, você que não foi. Quem sabe quando tiver o próximo pode participar também. Outra área que nos enganaram, que te enganaram, já citei antes, na alimentação. Te enganaram fazendo você pensar que precisa de muitas coisas, quanto tantas coisas básicas que Deus colocou podem estar perto de você. Estão enchendo a população de coisas processadas, cheia de açúcar, cheia de farinha, cheia de produtos químicos. Pastor, o que tem a ver? Tem a ver que, por exemplo, agora se você encheu a sua boquinha de açúcar o dia inteiro, talvez agora você já está cansado na pregação, porque se você só comeu açúcar, você aguenta só 15 minutos de atenção. Depois começa a dar um cansaço. Mas se você se alimentou direitinho, você está ouvindo, está atento, está ligado. Está dando para entender? Muito importante. O açúcar é uma das coisas que mais tem causado mortes no mundo. É uma verdadeira epidemia no mundo de mortes. E a gente, às vezes, usa como se fosse um alimento normal. E não é. Coloca lá uma das metas para 2025. Não, fazer assim, janeiro. Janeiro compra metade do açúcar que você estava comprando. Mas o que tem, pastor? Nada a ver, você está envenenando teus filhos. Vem para a igreja, ora, que eles vão na GR Kids e está envenenando com comida. Compra metade. Compra metade do açúcar que você está comprando. Compra metade daquele óleo vegetal que você gosta de fritar, um monte de coisa. Cuida do templo do Espírito Santo. Amém? Cuida do templo do Espírito Santo. E qual é a pior forma da gente consumir o açúcar? Quando ele está mega, ultra refinado, melhor, diluído. Quando que o açúcar está diluído? Nas bebidas adoçadas. Isso é venenoso. Isso é venenoso. Mas nos enganaram, fazendo a gente pensar que a gente precisa disso. E a gente não precisa. A gente não precisa desembalar tanta coisa assim. Isso nos prejudica, isso nos deixa cansado. E sabe o que mais? Altera nossas emoções. Pastor, eu estou orando, eu estou clamando, mas está difícil ter domínio próprio. Às vezes pode ter a ver com a sua alimentação. Só come farinha branca e açúcar. Como é que você vai ter domínio próprio? Picos de glicose, assim.
Tem coisa, irmão, que é natural, tem coisa que é espiritual. Você entende? Cuidar da sua saúde pode trazer coisas que você nem imagina. Isso é muito importante. Vamos lá, gente. Vai comer uma carnezinha, uns ovinhos, uma saladinha, frutas e tomar água. Tomar água. Precisa se hidratar, meu irmão. Precisa se hidratar. Quando Deus foi fazer a terra, fez a terra do quê? Quando Deus criou a gente lá dentro da barriga de mamãe, onde é que a gente estava? Aí o camarada nasce e acha que mudou as coisas. Você continua precisando de água, amém? Aleluia. E eu não estou nem falando de álcool e outras drogas que são ainda mais nocivas para o nosso corpo. Isso pode nos desintoxicar. A gente precisa de ar puro, de sol, e de água e de jejuar. Nos enganaram, te enganaram, meu irmão, te dizendo que não pode fazer jejum. Por que a Bíblia mandar fazer jejum se não pudesse fazer jejum? É claro que tem que olhar a saúde da pessoa. É claro que, por exemplo, gestantes, crianças, pessoas muito idosas, é bem complicado o jejum mesmo. Mas de forma geral, o jejum é extremamente benéfico para o seu espírito e também para o seu corpo. Amém? Jejuar é algo muito, muito, muito importante. Inclusive o Nobel de 2016 falou sobre isso. E ele explicou o processo de autofagia quando você faz jejum. O seu corpo destrói células doentes. Você entende isso? A pessoa que não jejua, ela tem uma tendência um pouco maior para essas doenças. Por que você acha que o jejum está na Bíblia? Tanto como uma disciplina espiritual, mas também para trazer benefício ao seu corpo. Quando você jejua, você beneficia o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. O jejum é uma tríplice disciplina. Amém? E o nosso corpo, ele é flexo. Nosso corpo funciona com o mecanismo glicogênico e cetogênico. O glicogênico é aquelas coisinhas que vem lá do carboidrato, do açúcar, essas coisas assim. Cetogênico vem lá da quebra, especialmente de gorduras. E o nosso corpo sabe trabalhar com esses dois mecanismos, tanto com o cetogênico como com o glicogênico. E se você está sempre de barriguinha cheia, dificilmente você desfruta do cetogênico. Você precisa usar os dois combustíveis para ir limpando o seu corpo, amém? Faça isso, mude. Quinto, estamos chegando um pouco mais perto do fim, tá, gente? Relaxa. Você precisa ter sonhos, mas como já vimos na outra mensagem, se a gente não colocar esses sonhos em prática, eles se tornam meras utopias, devaneios. Como alguém já disse, não lembro quem foi, quem mira em lugar nenhum certamente vai acertar em cheio. Passei praticamente 40 dias com quase nada de atividade física devido à minha cirurgia. E quando eu voltei a treinar, você acha que eu voltei com o mesmo peso? De maneira nenhuma. Porque mesmo com pouco peso eu já senti dor. Mas se eu usasse o mesmo peso que eu usava antes da cirurgia, eu ia me machucar. Porque ninguém chega no topo da escada e pula para o final da escada. Você vai subindo um degrau por vez. Então, quando você tem sonhos e você discerne em Deus e pela palavra que aquilo é algo que Deus tem para a sua vida naquele ano, você precisa subir degrau por degrau. Digo mais, cada degrau que você subir você tem que comemorar. Amém. Celebrar, fazer festa. Quando eu era mais jovem eu não dava bola, achava que isso era bobagem, fugia das formaturas. Hoje eu fiquei tão feliz, hoje, de modo de dizer, de ver meu filho se formando da educação infantil. Porque eu entendo que a celebração, ela te dá um feedback positivo e aquilo ajuda você a seguir em frente. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver que Deus é um Deus bem festeiro. E toda hora ele mandava para o povo judeu dizer assim: agora para e faz uma festa. Agora para e faz uma festa. Porque nosso Deus é Deus de celebração, amém? Como é que é o nome do culto de domingo? Culto de celebração. Que a gente dá uma parada, comemora. Vencemos em Cristo, somos mais que vencedores. E aí toca a semana de novo. Amém? Nós precisamos progredir ao velho devagar e sempre. Vamos lá, primeiro passo. Entender o que realmente é sonho de Deus para nós em 2025. Nós pegamos as impressões que temos, apresentamos diante de Deus e dizemos: Senhor, eu acho que para 2025 o Senhor quer isso de mim, é isso mesmo?
Meu amigo, se você conseguir pelo menos 3 versículos da Bíblia que falam sobre esse assunto, aí você está grandando. Deixa eu te contar, você consegue. Porque eu fiz o teste, até o ChatGPT consegue. Se ele consegue, você então, porque ele é uma máquina e você tem a mente de Cristo. Amém? Você vai conseguir tirar isso de letra. Muito interessante. Uma vez que você tem sonhos de Deus, você tem respaldo da palavra, divide isso em pequenas etapas. Como eu já falei ano passado, você tem o objetivo de orar 1 hora por dia. Faz o seguinte, na primeira semana de janeiro, comece orando 8 minutos. E aumente 1 minuto por semana. Cada semana, né? Você ora, quando você chegar na última semana de dezembro, você vai estar orando 1 hora por dia. Você está entendendo isso? Olha que coisa interessante. Aumentando um pouquinho a cada semana, 1 minuto. Você vai chegar lá lendo 1 hora, orando 1 hora por dia. Olha que coisa interessante. Mas as pessoas dizem assim, eu tenho que orar pelo menos 1 hora por dia. Ixi, deu um pulinho por dia. Eita. 1 hora por dia, eu tenho que orar pelo menos 1 hora por dia. Aí o que acontece? Vai tentar no primeiro dia, tenta no segundo, no terceiro desistiu. Entende? Porque quer pular da base da escada para o topo da escada em vez de subir um degrau após o outro. Vai devagar. Separa o seu grande sonho em pequenas metas, isso vai te ajudar. É que nem o cara que ele quer perder 90 quilos. Calma, amigo. Vai em pequenas partes. Quando a gente pega a Bíblia na mão, a gente olha e diz assim, esse livro é impossível de ser lido. Quem já leu a Bíblia toda? Deixa eu ver. Olha que legal, parabéns para você. Esse livro é impossível de ser lido. Mas se você ler um capítulo por dia, em 3 anos e pouco, você lê ela inteira. Você olhar e dizer assim, ler a Bíblia inteira é impossível, mas você disser, ler um capítulo é fácil. Ler a Bíblia inteira em 1 ano, então, parece impossível, mas se você ler 3 capítulos por dia e 5 no domingo, antes do dia 31 você já leu ela inteira. Quero desafiar você. Vá de pouquinho, mas vá. Comece devagar, mas comece. E nós vamos ter o melhor ano das nossas vidas até aqui, em nome de Jesus. Amém? Quer diminuir o açúcar lá no café? Não vai tentar tomar café sem açúcar no primeiro dia. Você usava 3 colherinhas? Passa uns 2, 3 meses tomando 2. Depois tomando 1. Aí depois experimenta. E vai fazendo assim, progressivamente, amém? As pessoas, às vezes, são radicais demais e não conseguem manter o que se propuseram. E digo eu mesmo. Às vezes eu sou bem assim. Quando a gente olha para uma caixa d'água, eu disser para você assim, eu preciso que você encha essa caixa d'água. Você vai dizer, uau, difícil. Mas se eu disser para você assim, eu preciso que você coloque um balde por dia, bem mais fácil, né? Bem mais fácil. Às vezes não é as coisas que são difíceis, é a maneira como a gente olha para elas. A maneira como a gente olha para elas. Cada vez que eu ia fazer o Enem, eu fazia o seguinte, eu começava respondendo as questões mais fáceis, e aí eu ia pegando ânimo, ia pegando embalo, e quando chegava nas mais difíceis eu já estava encorajado. Eu já tinha derrubado os gigantes pequenininhos, gigante pequeno é estranho, enfim. Mas quando eu chegava lá no grandão, eu estava bem para responder e resolver. Eu quero convidar você a se desafiar. Quem sabe o teu desafio é ler o Evangelho de João. Não faz o desafio de ler a Bíblia inteira. O desafio de ler o Evangelho de João. Depois o desafio de ler todo o Novo Testamento. Depois de ler todo o Antigo Testamento. E tcharam, você leu a Bíblia inteira. Fica mais fácil. Fica mais leve, amém? Sandra, como organizar os sonhos para 2025? Sonhos com Deus, sonhos com a sua família, sonhos com a igreja, sonhos com o seu trabalho, com a sua saúde, com as suas finanças, com a sua célula. Eu li antes Provérbios 19, 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, queridos, nós vimos muitas coisas onde fomos enganados, mas o chamado de Deus, não se conforme com este mundo, mas transforme-se pela renovação das suas mentes. Existe um sistema para nos enganar, mas nós podemos escapar disso. Então eu quero convidar você. Comece a discernir em Deus uma agenda fixa semanal para 2025. Segunda é dia disso, terça daquilo, quarta daquele outro, quinta eu faço isso e aquilo. Tente organizar, quem sabe, um vislumbre de agenda para o ano.
mês tal, semestre tal, faço isso, faço aquilo. De forma mais geral. Tente organizar o seu orçamento familiar. Tente visualizar quais são as entradas e as saídas de cada mês para você ter uma noção melhor de como usa os seus recursos. Isso vai te ajudar, isso vai te facilitar. E tenha os seus sonhos, as suas metas, os seus alvos para 2025, porque quem não mira em nada chega em lugar nenhum. Tenha, querido. Tenha sonhos, tenha projetos, tenha desejos. Discerne em Deus, acha aí, procure na Bíblia o que a Bíblia fala sobre isso. Eu quero casar, o que a Bíblia fala sobre casar? Eu quero ter um casamento feliz, o que a Bíblia fala sobre isso? Quero sair das dívidas, aonde está escrito na palavra sobre isso? Comece a sair para a Bíblia. A resposta de Deus já está perto de você, talvez aí na tua mão, talvez instalada no teu smartphone. A resposta de Deus, a saída, a solução. Sabe qual é a solução? A solução é Jesus. A solução não, né? A solução é ganhar um susto. A solução é Jesus. E essa resposta está escrita na Bíblia. Você precisa acessar ela, entender ela e crer no seu coração. Porque só ler não vai resolver. Você precisa crer. Crer que Deus é poderoso para cumprir a sua própria palavra. Ele não precisaria fazer isso, mas ele escolheu agir dessa forma. Ele escolheu agir de uma forma onde o que ele mesmo mandou as pessoas falarem, ele zela para que se cumpra. Ele zela para cumprir a palavra. Por isso, entenda o que a palavra diz sobre esse assunto, sobre esse plano, sobre essa meta. Entenda o que a Bíblia diz e ore todos os dias: Senhor, como diz a tua palavra, eu creio, esse ano isso, aquilo, aquilo. Mas aí comece a fazer alguma coisa. Construa a sua escada. Não queira pular da base por pouco. Vai de pedacinho em pedacinho. O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Vou de pedacinho em pedacinho. Quem sabe você vai conversar com os irmãos lá da tua célula e vocês vão começar a dizer assim: gente, vamos buscar em Deus. E a gente orou e olha, da gente batizar pelo menos 2 pessoas da célula esse ano. Glória a Deus. Né? Ou 5. Né? Ou quem sabe multiplicar a célula pelo menos uma vez esse ano. Ou quem sabe o seu propósito pessoal, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Ou quem sabe o seu propósito pessoal, no mínimo, uma pessoa por mês eu vou levar pela primeira vez no culto. Uma pessoa por mês. Ou quem sabe você tem um desafio lá na sua carreira, você diz assim: eu vou dar o melhor que eu posso lá na empresa e eu vou receber até o final do ano uma promoção lá dentro da firma. Né? Você vai colocando isso diante de Deus, vai apresentando. Quem sabe o seu dilema é na saúde, você diz: não, esse problema chega, eu vou dar um jeito, eu vou resolver essa situação na minha saúde que está complicada, eu vou dar um jeito, né? Eu vou começar em janeiro fazendo os exames, em fevereiro eu vou começar o tratamento, e você vai orando, buscando, entendendo. Não ache, as pessoas muitas vezes elas começam em janeiro com 1000 planos, 1000 projetos, em fevereiro já esqueceram tudo. E abandonam, e vivem o resto do ano na banguela. Que horror! Que horror! Mas é que o ano começa só no carnaval. Os anos fracassados começam depois do carnaval. Seu ano começa dia 1º, cheio de Jesus, feliz com a sua família. Amém? Servindo ao Senhor, amando o teu Deus, ganhando vidas para Jesus, com saúde, no corpo, na alma e no espírito. Aleluia. Quero convidar os irmãos do louvor a me ajudarem aqui. Se você pode, feche os teus olhos para que nada te distraia nesse momento. Se coloque de pé para que não bata aquele soninho, aquele cansaço. Ouvindo essa mensagem, nós começamos a lembrar de várias coisas na nossa vida que estão mais parecidas com um caos do que com ordem. Nós começamos a lembrar e perceber que tem tanta coisa fora do lugar na nossa vida, tanta coisa que está bagunçada, tanta coisa que precisa ser organizada. Quando Deus ele cria a Terra, Marte, Júpiter, ele não cria aleatoriamente, ele cria um sistema solar. Quando ele cria coração, artérias, veias, ele não cria aleatoriamente, ele cria um sistema circulatório. Quando Deus cria os neurônios, o cérebro, as sinapses, ele não cria de uma forma aleatória, ele cria um sistema nervoso. Aleluia. Quando Deus cria a igreja, ele não cria de qualquer jeito, ele cria um corpo organizado. Quando ele vai fazer a sua criação inicial,
Ele organiza, Ele coloca, Ele estabelece. Olha que coisa interessante, Ele não cria primeiro o homem para só depois de vários meses criar comida. Ele cria comida e cria o homem. Porque as coisas têm ordem, e toda ordem, ela tem prioridades. Talvez você olhe hoje para a sua vida e perceba que está meio bagunçada, que tem coisa que deveria estar no final da lista e está ocupando um pouco. E você diz, meu Deus, que bagunça que eu fiz. Pois é. É interessante que a nossa bandeira diz ordem e progresso. De fato, se a coisa flui com ordem, ela gera um progresso. A Bíblia diz, lá em Josué capítulo 1, não cesse de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e de noite, para que tenhas o cuidado de cumprir segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Ou seja, estava dizendo, se você entender a palavra de Deus e colocá-la em prática, as coisas vão dar certo. Do jeito de Deus, não do nosso. Comece a apresentar diante de Deus. Talvez você olhe para trás de 2024 e você diz assim, ai, 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 o que eu fiz esse ano? Que bagunça! Jesus, misericórdia! Talvez você olhe para trás e diz, Senhor, eu atentei contra o templo do Espírito, o corpo. Senhor, talvez você olhe para trás e diga, Senhor, eu deixei minhas emoções uma bagunça em 2024, que bagunça feia! Talvez você olhe para trás e você vê que não cuidou em nada da sua vida espiritual. Você diz, Senhor, 2025 está chegando. E no corpo, na alma e no espírito, eu quero ser alguém que põe as coisas em ordem. Você sabia que um dia o Senhor chegou e se revelou para um rei e ele disse, põe a tua casa em ordem porque você vai morrer? Primeiro ele precisava colocar em ordem até para morrer. Porque Deus gosta das coisas organizadas. Deus é Deus de palavra. Comece a orar e dizer, Senhor, Senhor, eu quero viver em 2025 os teus sonhos. Me ajuda, Senhor. Talvez você hoje olhe e diz assim, mas pastor, isso aí é muita coisa que tu falou. Calma, amigo, não pula para o topo da escada. Vamos lá um degrauzinho por vez. Essa mensagem não é só uma mensagem de escutar. Você vai ter que relembrar ela. Você vai ter que ir lá no seu Stormborg, pegar o esboço dela, sentar com a sua família e ler um trechinho por trechinho e dizer como é que eu vou colocar isso em prática. Essa mensagem, querido, não pode só entrar por um ouvido e sair por outro. Você vai ter que pegar um caderninho e começar a rabiscar e começar a fazer isso. Talvez você não vai ter tempo hoje à noite, quem sabe amanhã de noite, mas por favor, tente fazer isso antes da virada do ano. Não necessariamente toda a agenda, mas pelo menos tentar refletir nessa palavra muito rica. Tentar refletir com a sua família e pensar assim, o que eu posso melhorar para 2025? Espírito Santo de Deus, nós não queremos transformar isso numa rigidez, uma religiosidade, mas nós queremos ser uma igreja eficiente para a glória de Deus. Porque o Senhor nos chamou para ser a cidade edificada sobre a montanha. O Senhor não nos chamou para ser a lâmpada colocada debaixo da cama, mas no velador onde a todos ilumina. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja, Senhor, para que nós sejamos um povo que discerne os sonhos de Deus, respaldados na palavra e que rompe com a forma desse mundo. Não nos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação. Oh, aleluia! Enquanto vamos adorar com essa canção, apresente isso diante de Deus. Sou a tua
Pai, em nome de Jesus, eu abençoo essa igreja para que essa palavra produza resultado a 100%. E nós declaramos o melhor ano que já vivemos até aqui, em nome de Jesus.